Super Live, um oferecimento Rio Blonde, ilumine-se. Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Nós estamos bem e rompendo em fé. Começando mais um Super Live. Gente, o tema hoje está delicioso para quem gosta de casa arrumada, decorada, bonita. Estou aqui com a empresária e empreendedora Júnia Pereira, da Momento Cortinas e Decorações. Que delícia você aqui conosco! Delícia, eu que agradeço. Obrigada demais. Tava doida para que você sentasse aqui pra gente bater papo, pra conversar Custei, tudo. mas rompi, né, Lu? Aconteceu. Aconteceu. Algum tempo, mas chegou a hora. Chegou a hora. Muito o obrigada. tempo do Senhor é perfeito. Muito obrigada. Seria Amém. hoje. Amém, é isso mesmo. E com minha parceira, que tá aqui interagindo com a gente nesse assunto que ela também domina e gosta, Mandinha. Olá, oi Júnia, ei Lu, ei pessoal de casa. Hoje o assunto é dos meus favoritos, né? Você está no seu habitat natural. Vamos falar de casa bonita, vamos falar de decoração, aí eu me sinto em casa. Hoje tem muita conversa para render aqui. Tem mesmo, bate-papo que vai rolar solto. Vai. Gente, a gente ama falar de coisa bonita e coisa boa. Decoração, eu acho que é um tema que abrange, todo mundo tem prazer em falar. É verdade, minha amiga? É verdade demais, Lu. Tudo, independe de sexo. Homem, mulher, criança, todo mundo gosta de coisa todo mundo. Bonita, bem feita, decorada. E o curioso é que os homens hoje estão com o olhar voltado para o belo, né? Olha. Para casa, a pandemia trouxe essa grande oportunidade, as pessoas estão mais dentro de casa, estão reparando mais, tendo mais prazer conforto. Numa casa bem arrumada, exatamente, decorada. Um olhar mais cuidadoso, mais minucioso, né? Então todo mundo ganha com isso. Verdade, né? Verdade. Porque a casa da gente tem que estar bem para a gente ficar bem. E eu falo que a casa tem que combinar com o dono da casa, encornar com o dono da casa, né? E combina. As pessoas têm a personalidade dela, passa para arquitetura, passa para decoração, passa para moda, andam juntos. Andam juntos, né? Verdade. Andam juntos. A decoração hoje anda junto com a personalidade de quem lá está morando. Então... Delícia. Delícia. É muito bom. Júnia, fala um pouquinho, pessoal de casa. Quem que é a Júnia Pereira, antes essa empresária bem-sucedida nesse segmento aí que você domina? Bom, na verdade, filha de uma mãe que já tinha o coração muito voltado para o belo. E eu fui aprendendo isso com ela, porque ela era bordadeira. E ela começou por esse caminho há muitos anos atrás, com a Momento. E eu não queria de jeito nenhum. Então eu fui trabalhar em joalheria. Você não queria? Não era. Eu trabalhei em joalheria, numa grande joalheria, numa multinacional, fui feliz lá. Depois eu fui trabalhar na área de calçados, que também era uma empresa muito interessante. E aí o meu pai, mas antes disso eu trabalhei com tecido para decoração. Então eu entrei nesse mercado. Já estava aí. Já fiz uma provinha. Uma provinha. Exatamente. Aí eu tive um aprendizado maior em tecelagem que me ajuda muito hoje, de entender fio de tecido, caimento. Isso foi uma bênção, porque hoje eu colho esse fruto. O fruto desse aprendizado lá atrás. Exatamente. E a minha mãe, que então começou essa empresa, hoje é o Momento, com meu tio, fazendo na época o Otton Palace, que era o primeiro hotel 5 estrelas em Belo Horizonte, tinha que ter alguém que fizesse cortina, colcha. Eles arriscaram e deu certo. E a empresa foi caminhando. E um dia estruturando, crescendo. E muito no mercado de hotelaria. Então fizemos hotéis em várias cidades e o meu tio cansou. Quando o meu tio cansou dessa história, o meu pai comprou a parte dele na condição que eu entrasse. E nunca mais larguei, né, Lu? Aí virou um vício delicioso. E essa brincadeira tem alguns anos já, né? Essa brincadeira. Quanto tempo a Momento A Momento existe? tem 42 anos. Olha só que curioso. E o mais curioso, a gente tem funcionários que estão lá desde o comecinho. Olha que legal. Desde o comecinho. Olha que legado isso. É uma história que faz parte da vida de todo mundo. Exatamente, né, Amandinha. Na verdade, quando as pessoas falam assim, a nossa empresa é uma família,
A minha é. Com É certeza. literalmente uma família, Porque né? a gente viu lá, elas me viram crescer, eu as vi crescer, o trabalho, ter filho, 42 casar, ter filho. anos. Exatamente. Pensa, você tinha acabado de nascer. Eu era menina. Tinha acabado de nascer, já estava lá. Exatamente. As pessoas já estavam lá. Aí eu entrei, a empresa existe há 42, eu entrei 20 anos depois, né? E essa mesma turma. De uma amizade, de uma fidelidade, de um carinho, de um companheirismo. Gente, é uma parceria de uma vida. É uma parceria. É de uma vida, né? É uma Tudo isso delícia. passa para o cliente, né, Lu? Não, com certeza. exatamente. O cliente percebe isso, esse onde- alinhamento. É onde eu ia chegar, exatamente isso. Não é à toa que a gente... É um quadro enxuto, é uma empresa hoje muito enxuta, mas de pessoas ali muito afinadas. Não Que tenho legal. dúvida Muito disso. legais. Na área profissional, e a gente mantém isso no pessoal. Que maravilha. Isso é um Então, privilégio, né, Júnia? Demais. Isso é privilégio, né? Demais. Isso é uma delícia. Eu acho que as coisas fluem de uma forma muito mais leve, né? Quando exato, tem essa interação exato. entre todo mundo. Exatamente, porque são cabeças pensantes com amor, né? Todas ali, com o mesmo interesse, com a mesma vontade de que a coisa dê certo e todo mundo pensando para que num único objetivo, que é de servir bem o nosso cliente. Que maravilha. Porque 42 anos Eu ia falar isso. não é brincadeira, 42 não. anos é uma história Não, e um uma legado. história, Tem um uma legado aí, história. né? Verdade. E que a gente tem a obrigação de honrar pela minha mãe, né? Que foi a grande lutadora dessa história que eu perdi há um mês atrás. Eu ia falar agora, que nos deixou há tão pouco tempo agora, né? Nos deixou há pouquíssimo tempo, então é uma obrigação moral e é uma obrigação de amor e gratidão. Com certeza. Né? Por ela, Ela deixou uma história linda e ela tem que continuar, né? Linda, uma batalhadora. Fidelizava as linda. clientes todas ela fidelizou. Com um bom humor que eu nunca vi igual. Então ela é conhecida sempre com o bom humor que ela tinha, que quem dera se eu tivesse um pouquinho... Se nós tivéssemos a paciência e o bom humor dela. Quem dera, quem dera. Foi Júnia, a gente aprendizado. começou falando aqui no programa desse gosto agora um pouco mais apurado dos homens no decorrer desse tempo aí de pandemia. Agora, outra pergunta que eu quero aproveitar o momento pandemia. Você continuou atendendo, fazendo consultas, projetos na pandemia, através, virtualmente, porque não podia receber as pessoas, não podia né? receber. Você não podia receber ninguém lá no escritório e no showroom. Exatamente. Então, você continuou fazendo isso de uma forma diferenciada. E isso deu certo? Isso deu muito certo, Lu. Eu estou te perguntando porque projeto de decoração tem muitos detalhes, muitas coisinhas que normalmente é discutido pessoalmente. Exatamente, exatamente. O que acontece, a gente trabalha muito, a gente tem um segmento de bebê, enxoval de bebê. Verdade. Né? E esse segmento, hoje a gente tem cliente em Manaus e tem cliente em Porto Alegre, que seja para comprar, às vezes, um cortinado e uma almofadinha ou decorar um quarto inteiro. O advento da pandemia nos ajudou a ter essa proximidade, mesmo eu estando aqui, a pessoa longe, de uma forma ainda amorosa. Como que isso funciona para mim? O que eu acho que é o grande diferencial do momento, eu sou sozinha no atendimento. Então, eu estou atendendo o meu cliente a hora que ele quiser, e dá-lhe muito papel, e dá-lhe muita caneta, muito lápis de cor, muita imaginação, e trabalhar daquela forma de tentar passar no desenho e adquirir esse sentimento do amor. Exatamente. Do amor. Ainda mais quarto de bebê. Exatamente. Tem uma particularidade aí, né? Ainda mais quando é o primeiro bebê, quando é o primeiro filho. E quando é o primeiro neto? Nossa, Essa história é o assunto. Aí, esse pronto. assunto aí... Disso você sabe. Disso eu sei. Você Primeiro sabe o que neto. nós fizemos? Fizemos Benjamin. Claro que já está na hora de ter outro, né, Lu? Mil detalhes. Já está na hora de ter agora um outro quartinho, vamos lá. Tá ouvindo aí, né, Joyce? Tá na hora de ter Ouvindo, outro né, quartinho. Joyce? Isso Tá mesmo. ouvindo, né? Uma menininha, hein, Joyce? Cheia de renda, cheia de coisa, hein? Olha lá. Mas, enfim, na verdade, eu acho que o que mostra, o que dá essa segurança para o cliente é a boa vontade do lado de cá, né? A minha, de estar quase que tempo integral, deles me
acionarem, eu estar disponível para poder conversar, para pegar um desenho. Mesmo num domingo, às vezes eu estou no meu sítio lá em Funilândia, descansando, alguém me liga, eu já pego correndo um papel, uma caneta, vamos desenvolver juntos aqui, Tá eu estando aqui, você lá. À disposição mesmo, né? À disposição mesmo. Eu acho que a diferença da pessoa que trabalha hoje virtualmente... Faz toda a diferença. É o horário que não existe, né, Lu? Você tem que ter uma disponibilidade para a pessoa. Então, eu acho que isso é um ponto muito a favor. Eu não tenho aquele comércio que abre às 9, que fecha às 7. Não. É o tempo mesmo da disponibilidade. Então, isso dá uma segurança mesmo para quem está longe, sabendo que vai me achar. Mesmo estando quem lá. Quem faz projeto, que é o seu caso, é igual a pessoa que não tem horário. Não o cliente não demandou um projeto. Não, e o que acontece? A pessoa, ela pensa nisso quando ela está em casa. Exatamente. Né? Então, quando a pessoa chega em casa, é que ela olha e fala, nossa, mas eu acho que isso aqui ia ficar legal aqui. Ou então ela olha e fala, nossa, mas... eu vou ligar para a Gina agora, senão eu vou esquecer. Porque é quando a pessoa está em casa, quando a pessoa está ali no momento relaxando. Ela não vai te ligar no horário de trabalho dela para falar de uma coisa que aconteceu na casa dela. Então, a gente geralmente está no contraturno das pessoas, né, Júnior? Exatamente. Trabalhando, fazendo os projetos, tentando colocar no papel, porque é muito demorado esse processo de fazer a pessoa entender o que ela quer. Exato. Né? Eu acho que o maior desafio é esse, é você conseguir fazer a pessoa entender o que ela quer e que aquilo que ela quer se tem a ver com o contexto. Exato. Né? E o que é importante também no meu caso, né, que eu estou oferecendo, eu tenho que estar bem munida de opção. Então, mesmo a gente conversando, eu estou com um cliente em qualquer outro lugar, eu tenho à mão ali as rendas, por exemplo, no quarto de bebê. Verdade. Ele está vendo, eu estou filmando, eu tenho as opções de ponto de tricô, eu tenho as opções de tecido. Até para auxiliar a sua cliente nas dúvidas, nos questionamentos dela, né? Para auxiliar ela ali. Exato, porque cada quarto nessa situação de bebê é um quarto. É uma personalidade, é uma forma peculiar, particular. Então, não é só pegar uma foto e mostrar, eu tenho isso. Também é uma direção, mas ela quer aquele tecido com aquela renda, com aquele tipo de laço, com aquele tipo de bordadinho, naquela linha rosa seco. Eu preciso de ter isso para oferecer. E eu consegui me abastecer nessa situação, exatamente para que a pessoa se sinta segura com o que ela está comprando. Então, não alterou e não altera no projeto final absolutamente nada. A sua cliente está em Porto Alegre e você aqui em Belo Horizonte. Absolutamente nada, Lu. Absolutamente nada. Graças a entrega a Deus, é perfeita no final. Tudo. A contento e ela fica feliz. Tudo. O quarto de bebê, na verdade, o bebê chega, né, Lu? O bebê tem um tempo para chegar. Tá? Então, não posso atrasar. Existe todo o operacional para que a coisa saia muito redonda. Ainda correndo aqueles riscos de que o bebê, essa gravidez, pode ser antecipada, né? Muito comum. É um risco muito comum. Né? Que tem acontecido muito, que as pessoas têm trabalhado bastante e, às vezes, teve um mês que de 8 quartos, nós tivemos 5 bebês que chegaram antes da hora. Olha só, então você já tem que trabalhar com o tempo reduzido. Exatamente. O que eu peço sempre é isso, que eu consiga entregar um mês antes, né? Ainda que dependa da pessoa do móvel, que às vezes a gente está trabalhando em conjunto, ou do pintor, ou do papel de parede, eu me programo para que a minha parte seja entregue um mês antes, né? Júnior, tá a mãe tranquila, tá todo mundo tranquilo, todo mundo feliz. Tudo certo. Júnior, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei que você tem uma equipe aqui muito eficiente, que tem uma expertise absurda nas instalações, dessas cortinas, dessa montagem desse quarto, desse ambiente. Quando você faz uma venda em Porto Alegre e o profissional que vai instalar lá, você orienta daqui, ela dá alguma dica de alguém, você dá as coordenadas. Como é que é essa entrega lá em Porto Alegre? Exatamente. A gente tem, no caso de quarto de bebê, não, porque lá é fazer a amarração, é colocar um trocador. Mas quando é cortina, que também é um outro nicho que a gente tem, é mais complexo, né? O que acontece é, nós temos uma pessoa que faz esse trabalho para a gente em Belo Horizonte, interior de Minas Gerais. Aconteceu já de colocarmos cortina na Suíça, por exemplo. Então, ia um funcionário nosso para fazer aquela colocação, o Jefferson, no caso, ele foi, colocou, ficou tudo certo. E eu vou te falar, e o Jefferson conheceu boa parte desse Brasil colocando cortina. Olha que legal. Porque os clientes, eles tinham essa segurança
de ser uma pessoa que fosse nossa. Um profissional de vocês. Claro, entendi. Claro, né? Existe uma outra situação que é de a gente orientar, né? Então, olha, estou mandando um serviço para São Paulo, lá eu já tenho o contato da loja que vai vender o trilho que eu preciso, que vai ser instalado dessa maneira. Já tem até um colocador ou outro que a gente conhece, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, já tem uma pessoa que também... Que já tem uma referência ali para prestar o serviço para vocês. Já sabe como é que funciona e a coisa dá muito certo, né? Então, é mais dessa maneira mesmo. É mais sabe, um conforto para o seu cliente, né? Saber que você está ali alinhando ali com... O que as pessoas querem hoje, quando elas compram, é a resolução e a beleza, né? Sem ter a dor de cabeça, quem que vai fazer isso para mim? Não. Então, o que a gente pode fazer por aqui, a gente faz, sabe? Nessa questão da facilidade, sempre mantendo, priorizando a qualidade do que vai ser feito, né? Do que vai ser entregue. Ô, Júnior, eu tenho uma pergunta para te fazer. A gente está nesse momento muito agora de mesa posta, cama posta. As pessoas estão valorizando muito mais, né, Lu? Esses momentos em casa, com a família. Você entrar no seu quarto está bem alinhado. Você entrar no quarto do seu filho e seu quarto dos sonhos. Você deu um exemplo. Gente, tem coisa melhor do que você entrar no seu quarto e aquela cama posta, bonita, com almofada, com cobre-leito, com a peseira. Gente, é uma delícia. Sabe, e tudo... Vocês trabalham com toda essa parte, todo esse sonho das pessoas, por exemplo, de uma mulher que está grávida, que sonha com o quartinho do bebê. Tudo. Como que foi para vocês essa transição? Porque vocês estão há 40 anos no mercado e viveram essa transição entre essa supervalorização que é recente, né? Sim, exatamente. Como que foi para vocês, assim, quando esse movimento começou? Olha só, Amandinha, na verdade, essa história de bebê, falando sobre isso, é uma história que me encanta, porque eu falo que foi um projeto que Deus... Ele não abriu a porta, ele escancarou completamente. Aí é bom, quando Deus escancarou, porque eu não sabia muito lidar com quarto de bebê, até que um dia uma arquiteta ótima, que é uma querida, que é a Mirna Porcaro, hoje ela está em Miami, ela me ligou e falou assim, Júnior, vamos fazer um quarto de bebê? Falei, vamos, ok. E encontramos na casa de uma cliente para poder fazer o quarto dessa criancinha, que era Maria, há 5 anos atrás, 6 anos atrás. E eu tive um contato com uma outra pessoa, que é a Michele, que é da Era Uma Casa, que tem coisas maravilhosas, que a Michele foi fazer uma peça de um cortinado, e ali eu conheci, e ela tem um trabalho muito diferenciado no Brasil inteiro, e ali isso foi abrindo, foi o Senhor completamente que me colocou nesse meio. E ali ela foi me trazendo outros clientes no Brasil inteiro. Ótimo. Que legal. Ótimo. E a partir daí, a gente começou a ver exatamente isso, que quando a pessoa queria fazer o quarto daquele bebê, o encanto era tamanho que ela queria organizar o resto da casa. Sim. Né? Com certeza. Então, exatamente, essa sensação do chegar, de ter uma cama gostosa, de uma casa cheirosa, vida nova, casa com flor nova. no vaso, Verdade. exatamente, com uma cortina pendurada, bacana, né? Eu acho que essa história toda, realmente, ela ficou muito presente agora na pandemia, quando as pessoas ficaram em casa. Sim. Né? Então, essa transição foi uma transição que já vinha acontecendo, Sim. de querer estar bem em casa, mas foi assim, um choque de 1 ano e meio para cá. Sim. Né? Graças a Deus. E aí vocês tiveram que se organizar para dar conta dessa demanda. Exatamente. A experiência perdurou e continua fazendo quartos e mais quartos de bebês. E podendo fazer muito mais e querendo fazer muito mais. Muito bem. Se Deus quiser. Muito bem. Porque é gratificante, né? E a gente já tem a situação de fazer o quarto do segundo bebê, ou daquele bebê que a gente fez, já saiu do berço. Eu falo agora já é uma caminha, então já é uma continuidade. Eu falo que a melhor forma de você perceber que fidelizou o cliente é fazer um quarto do primeiro filho, que é tudo especial ali, tudo com critérios, com valores, com amor, com empolgação, que está chegando um bebê, e depois ela te chamar para fazer o do segundo. Exato. Isso é a maior prova de que fidelizou e fez com excelência. E quando faz o do segundo, geralmente esse primeiro já tem a transição, ele já está saindo do quarto e já vai para a cama. Verdade. Então, normalmente, você já tem que fazer mais 2. Exatamente. Agora, o melhor de tudo que eu acho, Lu, é essa história que a Momentos tem, por ser uma empresa antiga, de fazer... hoje a gente, né, minha mãe até então
que era quem atendia muito tempo atrás. Hoje a gente faz o quarto das netas daquelas clientes. Nossa, olha, que legal. Lá de olha. trás, né? Então a cliente na época fez as filhas que eram pequenas, essas filhas casaram, fizemos a casa das filhas e agora o quarto dos filhos das filhas. Olha né? isso, gente. É a continuidade, né? De um trabalho verdade, com muito respeito ao cliente, um trabalho amoroso, um trabalho que a gente tem gratidão, né? Pela continuidade da minha mãe. Eu falo muito dela porque eu sou eternamente grata mesmo a ela, né? Era uma empreendedora visionária, fora da curva. Chamava-se Lúlia, começar pelo nome, que já era um nome diferente, lindo. né? E ela, olha, não tem como ela. deixar de falar a beleza, e você aí de casa que vai na Lagoinha, Matriz, que já teve o privilégio de andar ali nos corredores, nas salinhas do Ministério Infantil, do Kids, tem um trabalho lá primoroso feito por essa profissional. Trabalho lindo, primoroso. Esse foi um trabalho... Eu acho que a gente tem fotografias, tem um monte de coisa para mostrar para o povo de casa aí. Você fez um trabalho lá maravilhoso. E as cortinas são gigantes, né? Foi são grandes, super desafiador. O pé direito mais duplo, né? Olha... Esse é um painel. De vocês, né? Um painel. Isso é uma cortina. Essa eu tenho orgulho de falar que eu acho que ninguém em Belo Horizonte faz. Que é essa cortina drapeada, muito trabalhosa. Muito isso é um painel, é cortina romana, que o cliente escolhe o tecido que ele quiser. Exatamente. Isso é uma cortina muito limpa, tá? De um tecido nobre, que é uma seda pura. Então, o detalhe aí é a qualidade do tecido. Também a persiana, que a gente comercializa também. Comercializa também, né? Com cortina ao lado, que é bem atemporal. Grande, né? Aí o barrado, né? A cortina com barrado... Linda. Que sobressai ao resto, ela é super linda também. E a pessoa pode personalizar a cortina? Claro, assim, claro. Tudo, o tecido, sim. tudo? A gente tem hoje... tem uma cortina que a gente fez que eu achei muito curioso, de uma estilista, uma menina de um bom gosto, fora de série. Ela conseguiu um linho e ela queria uma cortina com flores enormes, flores brancas e flores pretas. E eu pelejei e não achei lugar nenhum. Ela falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou silcar, ok? Então ela comprou o tecido, ela desenhou o tipo de flor que ela queria e foi feito um silk de flores pretas e para a sala de jantar dela fez um silk de flores brancas. Olha. É uma cortina dela só, ninguém vai ter aquilo, né? E existe também o recurso hoje do tingimento, Amandinha. Sim. Então, eu posso fazer um quarto, como foi feito agora. A cortina, o quarto é todo rosa seco e a gente, para não ficar uma cortina rosa, a gente foi feito um trabalho de tingimento orgânico. Nossa, que lindo. Ficou lindo, um degradê. Exatamente no tom, sabe? Não, e assim, para nós que fazemos, eu sou arquiteta e quando a gente vai fazer um projeto, é muito difícil a gente achar alguma coisa personalizada assim. Exato. Porque às vezes você pensou no quarto inteiro. E a cortina, não dá para você colocar uma cortina branca lá, uma cortina cinza. Você precisa de alguma coisa que converse com o restante, que tenha a ver, às vezes, com papel de parede. Isso. E isso é possível, então? É possível fazer. Olha que legal. Isso é possível fazer. A gente consegue, sim, o que o cliente quiser. Muito interessante. Agora, Júnia, cada ambiente tem vida própria. Cada ambiente é um ambiente, né? Cada ambiente é um ambiente. Não tem como você não interagir ali com a dona da casa, com o dono do apartamento, o dono, porque cada ambiente tem uma história. Exatamente. Você tem que ouvir, entender e desenhar e fazer com critério em cima daquele ambiente. As pessoas são diferentes. São diferentes. Né? As pessoas têm propósitos diferentes, ideias diferentes, e é exatamente isso. É a escuta, né? Eu acho que um bom trabalho, ele tem um bom resultado na escuta. Agora, Rubem Alves falava o seguinte, que as pessoas falam muito e esquecem de escutar. Verdade. Tem muita falatória e pouca escutatória. Escutatória, né? é Então hoje a gente precisa da escutatória no trabalho, que é fundamental. Júnia, você tem toda uma sutileza para isso. Eu acho que não é muito difícil para você. Mas como é que tira da cabeça de um cliente que quer uma cortina roxa, com a flor amarela do lado, com o tapete laranja, com o verde... Como é que argumenta o seu bom gosto, a sua expertise, uma pessoa que não tem muita noção do que quer?
Lu, isso é muito complexo, porque eu parto do princípio, eu parto do princípio que a casa da pessoa tem que ser a cara e a vida dela, exatamente aquilo que ela quer. Amado. E se essa pessoa não tem gosto, não combina água com carne? A gente consegue manter aquela ideia, né, dando uma melhora, mas sempre partindo do princípio que quem vai morar lá é que dita a regra e ela quer ver aquilo. Né? Eu já fiz essa pergunta uma vez para a Amandinha, como é que tira da cabeça da pessoa que ela quer uma porta virada de lado, umas coisas assim, mirabolantes que o cliente pede. E como é que você, com a sua expertise, tira isso da cabeça de um cliente? O que acontece trazendo para a realidade, para um gosto um pouquinho mais apurado. O que eu sou sempre a favor do respeito ao que a pessoa quer, né? Independente se eu gosto ou não. Parte desse princípio sempre, né? Sempre. Mas existem coisas técnicas que aí realmente complicam, né? Então, por exemplo, ela quer fazer uma cortina de um jeito num tecido tal que eu não vou ter um resultado bom, que não vai ser uma confecção interessante, né? E o mais curioso é que, às vezes, a gente tem essa escuta do cliente em relação à nossa opinião. Eles respeitam a nossa opinião. Por quê? Eu trabalho com isso e eu tenho obrigação de entender disso. Não entendo de iluminação, nada disso. Você está falando que você tem experiência. Exato. E tinha um arquiteto que era das pessoas mais fora de série, que a gente tinha uma parceria linda, o Carico. Sim. Não sei se você lembra dele, né? O Carico era um arquiteto estrela. Era uma pessoa de uma competência impressionante. O Carico, quando eu ia ao escritório dele para ver algum projeto, ele vinha com a ideia. Às vezes uma ideia mirabolante. Eu falava assim, Carico, isso não vai funcionar por causa dessa situação. Esse tecido não vai dar caimento, aqui bate muito sol, vai encolher, não vai dar certo. Ele atendia. Olha! E a gente trabalhava num conjunto e ficava tudo tão especial, e ficava tudo tão bacana, né? Por ter esse respeito, de eu entender o que ele quer, mas eu tenho a obrigação de falar a minha parte de confecção, o que vai dar ou não. Cabe o outro ouvir e assimilar esse direcionamento que você está passando. Isso eu tenho, esse trabalho que eu fiz quando eu tinha 18 anos, que foi meu primeiro trabalho, que foi numa empresa de tecido de decoração, que eu falei no começo, isso me deu essa expertise, isso me deu essa experiência de mostrar para o cliente, na técnica, que o resultado não vai ser alcançado, né? Ou vai ficar lindo demais, ou não vai ser aquilo que ele quer, né? Agora, tem um detalhe, assim, tem um cuidado que a gente também precisa tomar para acabar não influenciando muito o cliente, né, Júnior? Porque às vezes a pessoa quer uma coisa e aí você vai e conversa com ela e ela muda o gosto dela. Exato. E depois ela vai te culpar porque não ficou como ela queria. Exatamente. A gente tem que tomar muito cuidado em respeitar o gosto da pessoa. Observação importante essa sua, exatamente, para a gente não influenciar a pessoa a ponto de fazer ela mudar o gosto dela naquele momento e depois ela se arrepender. O resultado final, ela não vai ficar confortável dentro de casa vendo isso. Eu acho que aí a questão, mais uma vez, é a questão da escuta e da delicadeza na orientação, né? Que isso é muito importante. É explicar o porquê que ela quer aquilo, que no meu modo de ver não vai ficar bom, eu vou explicar o porquê que no meu modo de ver que não vai ficar bom. Sim. Né? Então, a pessoa, geralmente, ela tem essa compreensão, ela tem essa delicadeza de ouvir, né? De respeitar e de acatar o que a gente está falando, né? Isso é muito bom. Mas, para isso, é importante o conhecimento. Sim. Né? Com certeza. Tem que ter o conhecimento. Sim. Não, eu estou aqui me lembrando que lá na igreja você foi lá, esteve lá com as pessoas que encomendaram o trabalho, as pastoras, e você orientou elas com muita sabedoria. Esse pé direito que é muito alto, que vai cair melhor a cortina assim, esse espaço aqui nessa virada, vamos colocar um berço assim, no tamanho. É essa orientação que o cliente, na hora de demandar o serviço, precisa de vocês, né? Exatamente. E esse trabalho da igreja, Lu e Amandinha, foi um trabalho que todo trabalho nosso é feito com respeito e carinho. Esse da Lagoinha foi com muito mais carinho, porque é um lugar que os pais estão deixando os filhos. Os pais têm que estar bem, esses meninos têm que estar bem. Verdade. E a importância espiritual desses meninos ali naquele lugar, querendo ir para a igreja. Sim. A nossa contribuição, no caso,
foi de ter esse entendimento da importância de fazer um lugar lindo, aconchegante, para que essas crianças queiram ir. Tenham prazer em estar lá. Exato. Olha e a vida delas. Observação importante. Não é? Questão espiritual, Isso, verdade. questão espiritual. Então a gente trabalhou nisso com carinho, assim, além da conta. E eu falava com as meninas, sabe? Cada detalhezinho ali é um bordadinho, é uma passamanaria de uma cor. E eu falava, gente, isso aí são para as crianças que vão ser o futuro desse país, caminhando bem. Vamos deixar esses meninos bem. Eles têm que estar num lugar que eles vão ficar, que eles vão querer ficar. Sim. Né? E a igreja tem a fundamental importância nessa caminhada, né? Verdade. Eu queria até que a gente tivesse feito umas fotos, umas filmagens, mas não vai faltar oportunidade. Oba! Eu quero ilustrar esse bate-papo com você aqui com fotos do trabalho, assim, excepcional e diferenciado, que agora eu percebi, exatamente porque é tão diferenciado, tem uma questão espiritual. Claro. Ali era fazendo, pensando em quem estava usufruindo desse ambiente infantil na igreja. E a gente vai ter outra oportunidade de você voltar aqui novamente, a gente ilustrar esse bate-papo com essas fotos. Ô Lu, mas uma coisa legal é que o pessoal pode ir conferir de perto. Claro, claro. Melhor do que ver as fotos aqui é você poder ir lá na igreja, poder pegar no tecido, olhar a qualidade do trabalho que foi feito. Você está tendo uma oportunidade imperdível de visitar um showroom. Isso mesmo. É um showroom ali, ó, à sua disposição. Exatamente. Um showroom de amor. É, claro. Showroom de amor. Foi um trabalho excepcional, diferenciado e muita coisa, né? Porque é tudo espaços grandes, né? Cortinas. A gente tinha cortina lá de mais de 3 metros. Lá tem, lá é o pé direito mais alto, né? As salas lá de cima, elas são mais altas, então a gente escolheu um tecido que não abrisse muito, que tivesse uma manutenção fácil. Que fosse leve para não sobrecarregar o trilho. E tem que pensar nessa situação. Quando tiver que lavar, como é que vai ser? Eu tenho que mandar num lugar para lavar seco? Não. Vamos pensar na facilidade também. A mesma coisa no bebê. Outro detalhe importante que você está ressaltando aqui. A manutenção, o dia a dia. Sim. O profissional tem que pensar nisso para orientar o cliente. Exatamente. Ali, aquelas cortinas imensas. Exatamente. E cortina de criança, né? Isso. E mesmo nos berços, né? A gente trabalhou com tecido que fosse agradável, não encostar, tecido que não esquenta, que não tenha fio sintético, que a hora que lavar vai continuar lindo do mesmo jeito. Então é tudo muito bem pensado, né, Lu? Que você me ajudou. Tia Marina também me ajudou. Com o carinho dela, todo mundo né? olhando, Com o carinho definindo. dela. Foi muito lindo. Eu dei alguns palpites, não sou entendedora não, mas dei umas pinceladas. Eu volto a dizer, foi um trabalho amoroso. Esse trabalho da igreja realmente... Eu não tenho dúvida disso, não tenho dúvida disso. Foi um trabalho amoroso que nos deu muito prazer em fazer. Muito. Atenção, igrejas. Quer um kids? Quer receber bem suas crianças aí? Momento, nossa parceira aqui, ó, tá aí a postos para visitar vocês. Amém, isso mesmo, Lu, super à disposição. Júnia, como é que está nesse momento agora a sua infraestrutura no seu escritório, no seu showroom, para receber? Você já está podendo receber? Conta um pouquinho pro pessoal de casa e como é que está a sua infraestrutura para receber esses clientes que estão chegando agora. Sim, o que acontece? O nosso trabalho é um trabalho... a gente atende com hora marcada. Com horário marcado, né? Ok. Então já é uma facilidade, porque geralmente é um atendimento mais longo. É um atendimento de detalhe. Gasta-se um tempo um pouquinho maior, né? Gasta-se um tempo um pouquinho maior. Por isso que a gente tem um chazinho, um cafezinho, um bolinho, um biscoitinho. Do bolinho, né, eu sei bem disso, do suquinho, eu sei disso. Exatamente. Então não existe essa situação, às vezes, de ter mais de 3 pessoas. Eu tenho um espaço bom, eu tenho uma mesa grande, a gente consegue ter um distanciamento. E exatamente isso também. E aquele horário é o horário da pessoa que marcou. Até porque eu sou sozinha na loja, então a gente frisa muito isso. Atendemos com horário marcado, porque eu gosto de atender, né? Eu que tenho que estar lá. E isso nos deu uma certa facilidade, porque é uma situação mais personalizada mesmo. Eu estou te perguntando isso porque lá no escritório, lá no showroom, é bom o cliente ir porque você tem muitas opções de tecidos. Tem muita coisa ali para aquele cliente que está indeciso, que não quer virtualmente
ficar tentando adequar um tecido, uma cor. Ele já entra ali e já vê todos aqueles painéis com opções. Ali já pode ajudá-lo a definir, né? Eu até prefiro, sabe, Lu? Porque às vezes o arquiteto ou o decorador me passa um layout, um projeto, faça um orçamento para mim, com o maior prazer do mundo, mas eu sempre peço, eu gosto da opção de ir à casa do cliente. Sim. Né? Eu posso ir, eu vou fazer o orçamento, mas eu gostaria de ir, porque lá eu vou ver as coisas técnicas, assim, aonde que é a posição de sol, aqui eu tenho que usar um forro mais potente, ali não, é um detalhe, aqui é um toma piso. mais sol, menos sol. Exato, né? Então eu gosto de ir à casa do cliente. E o segundo passo... Que são informações importantes para você, não são, Júnia? Importantíssimas, né? Para que dê um resultado bom. O segundo passo é que ele vá até mim. Porque ele vai ver como que é o nosso trabalho, como que é o caimento, tá vendo a cortina lá pendurada. Tem modelos, vai pegar né, que ele consegue ver. Vai pegar no tecido, vai ver se aquilo é gostoso. Eu tenho a opção de fazer com esse forro ou com aquele. Né? Então, isso para mim me dá uma segurança para oferecer alguma coisa muito... que o cliente fique mais satisfeito. E que o resultado seja satisfatório, né? Tem que ser. Assertivo. Tem que ser, porque a cortina dura muito tempo. Verdade. Né? A cortina Por dura falar anos. nisso, Júnior, boa lembrança. Qual que é a durabilidade hoje de uma cortina de tecido em um local que toma sol? Em média. Em média. Isso. Depende do que a gente tem de forro de proteção. Né? Isso interfere. Interfere. Na a gente vida tem útil da forro cortina. de várias graduações de fio de tecido. Né? Mas o normal de uma cortina, a gente vê que o cliente, geralmente, ele troca. A gente fez mais ou menos essa pesquisa a cada 12 anos. 12 anos. Olha só. Gente, não, pois é. Isso é o normal. Eu ia até falar sobre isso, porque a durabilidade é tanta e o efeito visual é tão grande, porque às vezes as pessoas subestimam o poder de uma cortina. Exato. Às vezes as pessoas pensam assim, planejou a casa inteira. Aí a cortina, ela fala assim, vou comprar na internet. Isso. Quando você coloca uma cortina que foi planejada para aquele ambiente, que combina com aquilo ali, que você viu, testou, que tem a quantidade de tecido adequada, isso faz... assim, 100% de diferença valoriza no projeto. Muito o ambiente, né, valoriza gente? muito e interfere diretamente no conforto, né? Exatamente. No conforto visual e também no conforto ambiental. E tem situações, às vezes, de arquitetura mesmo, que vai uma costureira para marcar a bainha no local. Então, é um trabalho mais... minucioso mesmo. Sim. Coloca a cortina, a pessoa vai, assenta lá bonitinha, então ela vai alfinetar aquela bainha inteira, volta, a gente faz a cortina, reinstala. Então é sempre pensando numa situação para que o cliente fique feliz, né? Para que a pessoa não faça um investimento errado também, Exato. Porque é um valor considerável. É um valor considerável. Que a pessoa vai fazer, que ela tem que ser assertiva para fazer, né? Mas o custo-benefício, 12 anos aí, que maravilha. É maravilhoso. Tem cortina que dura 25. Né? Dependendo do cuidado, Dependendo do cuidado, exatamente. Né? 25 anos, já aconteceu isso. E a gente só trocou o forro. Né? A pessoa era extremamente... O tecido continuou o mesmo, o tecido continuou o mesmo. Né? Então, são os cuidados que a gente tem de fazer... Um forro, às vezes, num tecido, numa seda muito legal. Vamos fazer um forro, porque senão você vai tomar um sol daqui a 2 anos. Sim. Não existe mais. É a questão do conhecimento, sabe, Lu? Não tenho dúvidas disso. É o conhecimento. Não tenho dúvidas. A gente tem que ter esse conhecimento. E nesse tempinho de caminhada aí... Você tem pouco tempo, a momento tem pouco tempo que adquiriu. Não muito nova, uma menininha, né, Lu? Uma menininha. Exatamente. E a gente vai aprendendo. Júnia, hoje o leque de opções de prestação de serviço da Momento cortinas, cita para nós, por favor. Nós temos cortina e persiana. Cortinas e persiana. A gente tem cobre-leito, a gente tem almofadas, a gente tem essa parte toda de enxoval de bebê, né? Que é... O quarto do bebê você faz ele completo. Tudo. Do cortinado, almofada, o trocador, papel parede, tudo. A gente tem todas as opções. E é mais isso mesmo, sabe? O nosso forte é cortina, cobre-leito e bebê. Querendo entrar aí na área de estofamento, mas ainda com passos mais... Mas já fazendo alguma coisa ou ainda não? Já fazendo alguma coisa? Ainda não. É um plano
É um plano. Mas já é muito trabalhoso, né? Tudo isso que vocês estão fazendo para qualquer próximo passo já tem que se preparar muito. Verdade. Que a gente percebeu das pessoas pedindo, né? A gente já faz, por exemplo, uma capa de sofá. Faço. Mas o meu sonho é de entrar mais numa coisa mais... Sim, mas vai chegar. Vai chegar na hora certa. Vai chegar. Começou, tem de 5 anos para cá, mas já virou uma referência... Na momento, o quarto de bebê. Virou. Virou, não virou? Virou, porque... Eu percebo isso já. Isso, porque aí a gente também participou, né, de mostras, Casa Cor, o quarto de bebê da Casa Cor São Paulo, a gente fez o de 2 anos atrás, que já foi uma visibilidade muito grande. Muito interessante. Porque São Paulo é ainda onde pulsa toda a parte de novidade, né? Então, fizemos lá, a gente faz aqui em Belo Horizonte, a Casa Cor Minas, quarto de bebê, há alguns anos a gente faz, Casa Cor Vitória, do Espírito Santo, a gente fez também há uns 2 anos atrás. E eu acho que é muito em função disso, Lu, e de ter uma parceira, no caso que era uma casa que tem venda para o Brasil inteiro. É uma parceria significativa. Exatamente. Ela entra com o mobiliário, a gente entra com toda a parte de tecido, ela entra com o mobiliário, adorno. Então, acaba que a gente tem, assim... E uma solução para o cliente, né? Entrega tudo pronto. Tudo. Então, em todos os estados já tem um trabalhinho nosso, sabe? Todos os estados do Brasil já tem uma coisinha que a gente fez, que fosse um cortinado, mas já tem um pouquinho do nosso muito legal amor lá, crescendo, né? Gente, esse bate-papo aqui, só faltou café, um pãozinho de queijo, essa historinha de decoração aqui, isso aqui vai até daqui mais umas 2 horas, tá? Pode deixar. Mas como a gente tem horário e tem que encerrar, chegou a hora de encerrar. Infelizmente. Passou muito rápido, passou né, rápido, gente? não passou? Passou muito rápido. E eu que estava comendo, né? Pois preocupada com medo. Eu que estava comendo? Fala com a autoridade, domina o campo aí da decoração, sabe tudo. Minha amiga, eu sei demais onde é que você está, eu sei demais do seu trabalho. Nós aqui, TV, rádio, igreja, conhecemos o potencial do seu trabalho. Amém. Mas eu queria que você falasse para o pessoal de casa. Olha para aquela câmera ali, fala para o pessoal de casa, onde é que encontra Momento e a Júnia para fazer um belo de um projeto? Olha só, a Júnia está no Instagram, que é o Momento Decor BH. Então, lá tem fotos, lá tem referência dos nossos trabalhos. E a Momento, o nosso espaço físico é no bairro Santa Lúcia, na rua Tatuí, número 11, esquina com rua Pleiades. Mas sempre tendo essa atenção de marcar a hora, exatamente para que a pessoa chegue e eu esteja lá. Isso é um conforto, com um bolinho, com um cafezinho. Gente, mesmo que vocês não queiram fazer nenhum projeto, liga pra Júnia e pergunta se tem um bolinho de chocolate lá com nozes e vai lá tomar um cafezinho com ela. É uma delícia. Tem sempre o bolinho. Sempre tem. Mesmo quando às vezes a amiga leva. Né, às vezes a amiga leva, é verdade. Às vezes a amiga leva. Minha amiga, fiquei muito feliz, de verdade, Lu, que você está aqui muito conosco. Obrigada. Conheço o seu trabalho, endosso o seu trabalho. Muito obrigada. E que bom que as pessoas conheceram um pouquinho da Júlia e da Momento. Amém. Muito obrigado, viu? Obrigada. Até a próxima, se o Senhor nos permitir. Estaremos aqui a semana que vem, juntos, Super Live. Um beijo para vocês e até a próxima. Super Live, um oferecimento Rio Blonde, ilumine-se.